Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o conceito bíblico acerca de salvação. Bom, em Mateus capítulo 1, verso 21 está escrito que o nome de Jesus, o nome seria posto Jesus, versículo 21, que diz assim: lhe chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra que aparece aqui é uma forma grecizada do nome Josué, que é Yehoshua no hebraico, e é chamado também de Yeshua, texto grego. Sendo assim, o nome Yehoshua, que é o nome de Josué, é o mesmo nome de Cristo, que significa Salvador, ou o Senhor é a salvação, basicamente. Aparece como traduzido como Josué 218 vezes. Então nós temos aqui o nome de Jesus como o Senhor salva. E no versículo de número 21 ainda diz que salvará o seu povo de seus pecados. E a palavra que aparece ali é sozo, né? Sozo, salvará. Sozo traz a conotação de uma salvação, libertação do pecado, traz a ideia de uma salvação de doenças, traz a conotação de salvação da escravidão e do próprio pecado, que é aquilo que aprisiona o ser humano de uma forma geral. Então, Jesus Cristo, ele é a salvação, é aquele que nos salva. Todavia, tem uma frase no Talmud que diz o seguinte, Talmud Sanhedrin 37a, aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Isso é um fato. Uma alma, uma pessoa representa um mundo. Não é uma ilha fechada. O ser humano é um mundo. E eu gostaria de abrir aqui com esse texto também de Deuteronômio, capítulo 20, verso 4, onde aparece ali a palavra vos salvar, que Deus diz que, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco batalhar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E a palavra hebraica traduzida para salvar no versículo acima é a raiz verbal yasha, do mesmo nome de Cristo. Esse verbo significa ser largo e espaçoso, tendo o seu oposto, que é uma palavra hebraica também, sarar. Essa palavra ela é oposta e significa estreito, amarrar ou estar em perigo. Sendo assim, o verbo yasha, ele vai numa mão oposta e tem o significado oposto de ser largo, ser solto, libertado ou ser salvo. Ou seja, a raiz yasha e os seus derivados ocorrem 353 vezes na Bíblia hebraica. Este verbo é usado pela primeira vez em Êxodo capítulo 2, verso 17, quando Moisés salva as filhas de Jetro, ali, quando elas foram expulsas ali do tanque, ou do poço, melhor dizendo, pelos pastores que ali estavam. Então o texto diz que Moisés se levantou e as defendeu. E o termo ali foi apresentado em algumas versões como levantou, outras colocam como socorreu. Mas o termo ali é salvar, ele salvou elas. Lembrando que o termo salvação, propriamente dito, ele não está relacionado, principalmente no hebraico, com um conceito espiritual, mas a um conceito físico. Está ligado a uma salvação física e também de problemas pessoais. E a segunda vez que o uso da palavra salvar aparece na Bíblia hebraica está relacionado a Deus salvando o próprio povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 30, que está escrito assim: assim naquele dia o Senhor salvou a Israel da mão dos egípcios. Então nós temos ali a palavra yasha. Então esse verbo yasha, ele não tem esse sentido, como eu já havia dito, de salvação espiritual. Em vez disso, ele tem a ver com a libertação física, seja de inimigos e também ou problemas. Mas o único versículo na Bíblia que provavelmente está ligado com a salvação espiritual ou da alma, quando ele aparece, ele está também ligado à ação social, onde essas pessoas são libertas, ou deveria ser livre da impotência, e o salmista ele usa a alma como sinal da vida. Está em Salmo 72, verso 12 a 14.
E aparece ali, pois esse livro necessitado que clama, e também o aflito e o que não tem quem o ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado. Salva a vida dos que estão em necessidade. Então veja que embora apareça ali salva a vida ou salva a alma do necessitado, não está significando propriamente dito um tipo de salvação espiritual, mas ele usa a alma como uma relação à própria pessoa como um todo. Ou seja, a situação que ele está passando de impotência leva a uma salvação a qual ninguém pode fazer isso por ele. Então, a salvação no pensamento hebraico é real e inclui a intervenção poderosa e prática de Deus, trazendo cura, libertação e provisão. Ou seja, era isso justamente que Jesus Cristo fazia. Além dele salvar as pessoas, ele também curava elas, porque, de certa forma, as doenças são tipos de exílio a qual a pessoa se encontra, um tipo de prisão que carece da salvação do corpo, né? A salvação do corpo. Jesus curou muitas pessoas e disse, vai em paz, e a própria mulher de frutos de sangue, ele curou ela e disse, filha, vá em paz e seja livre desse mal. Literalmente foi salva daquele mal. Então o que é interessante é que a palavra Yasha, ela tem aí uma letra, um Yud, um Shin e um Ein, um Ain. E essas três letras, elas estão relacionadas com o corpo humano. Por exemplo, o Yud significa literalmente mão. E você tem aí um Shin, que significa literalmente dente, e você tem um Ain, que significa literalmente olho. Ou seja, a salvação é física em todos os seus aspectos. Deus quer salvar o homem por completo do exílio, do pecado